Aprenda a alimentar as crianças corretamente. Este é o nosso tema de hoje aqui no Doutor TV. Eu sou a Keila Lima. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Já quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações para que você possa receber conteúdos, vídeos novos todos os dias. Para falar sobre esse assunto, a doutora Paula Celão já está aqui conosco. Doutora, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. E falar de alimentação para as crianças, muitas vezes é difícil porque as mães e as pessoas que cuidam das crianças às vezes têm dificuldade para entender a importância da inclusão no momento adequado do alimento que é necessário para que a criança cresça de maneira adequada também, não é, doutora? Exatamente, Keila. É um assunto muito importante, porque as mães têm dúvida desde o início, né? Desde a introdução alimentar, desde a amamentação, e essas dúvidas vão evoluindo com o passar do tempo e quando as crianças vão crescendo, né? Doutora, a gente tem algumas fases das crianças, do 0 a 6 meses. Lógico que eu acredito que seja muito óbvio que seja amamentação, aleitamento, né? Ou tem outras coisas que também a criança precisa receber, outro tipo de alimento? Não, exatamente, Keila. De 0 a 6 meses, o principal e o ideal é o aleitamento materno exclusivo. Nada de chazinho, água, nada, não precisa de nada disso. É leite que a criança precisa e só. O leite materno, inclusive, ele tem 80% da sua composição de água. Então a criança não sente sede, por isso que o leite materno supre todos os nutrientes que ela precisa, além de ter todos os benefícios, né, de transmitir aí os anticorpos para a criança e ela ter toda a imunidade ali que a mãe está passando. Caso que tenha alguma contraindicação ao aleitamento materno, ou alguma avaliação do pediatra, aí esse deve ser substituído ou complementado com fórmula infantil. Mas é fórmula também, não é leite de vaca, leite de caixinha. É uma fórmula específica para cada criança que o médico deve receitar. E o mesmo acontece se por acaso a mãe não tiver o leite suficiente para a criança, doutor? É o médico que vai definir isso? Exatamente, é o médico que vai definir isso em conjunto com a mãe, né, na consulta de rotina, para avaliar mesmo se a criança precisa de fórmula. Na maioria das vezes, o pediatra é o médico que incentiva a amamentação, né? Inclusive a amamentação exclusiva. Que é o melhor mesmo, né, doutora? Ah, com certeza. Melhor e mais barato, né? É verdade. Doutora, a partir dos 6 meses, é preciso já começar a incluir alguma coisa? Ou se a criança ainda está amamentando e a mãe tem bastante leite, também não precisa de nada? Então, aí de 6 meses a 1 ano, a gente entra na introdução alimentar. É claro que a criança que não consegue se adaptar à alimentação, o leite ainda é a principal fonte de nutrientes até 1 ano. Mas aí com 6 meses a gente começa a evoluir. Dá frutinha para a criança, aí 1 vez no dia, depois 2 vezes ao dia. Aí começa a dar a papinha do almoço, que é o almoço mesmo, como se fosse o da família, só que sem sal. E quanto mais colorido, melhor for o prato, com variedade de legumes, de verduras, grãos. E é nesse momento que a gente, inclusive, introduz peixe, carne, ovo, frango, carne de porco. Mas, doutora, não precisa ser nada batido no liquidificador, nada disso, né? Não. Comer mesmo. Pode amassar, né? A gente amassa até fazer uma consistência meio de... como se lembrasse um purê mais pedaçudo, mas nada de bater no liquidificador nem no mixer, porque isso tira todas as fibras do alimento e vai deixar a criança constipada. Então é só amassar mesmo com o garfo até a consistência que você quiser. Outra coisa é a água. A água a gente começa a dar com 6 meses também. Porque é quando a gente começa a dar as frutas e a alimentação. E para a criança não ficar constipada, coloca a água junto. Certo. Agora, doutora, se por um acaso a criança ainda está mamando, é hora já de começar a desmamar? Não, o aleitamento materno livre demanda e pode manter e deve manter até os 2 anos. Se conseguir, é ótimo. A melhor fonte de imunidade para a criança. E você falou de fazer da comida. Na verdade, a comida ela vai virar uma papinha natural, né? Porque você não vai deixar com tantos pedaços. Até uma papinha, né? Mas com pedaços mesmo, a criança tem que ser estimulada a mastigar desde cedo. Claro. Então, o que significa que aquela papinha que a gente, bem famosa, que vem nos potinhos de vidro e tal, aquilo lá não é legal para a criança, doutora? Não, aquilo não é legal.
Numa emergência, claro, a mãe até pode utilizar, mas de rotina não é aquela consistência. Não é nada para todo dia. Não, nada para todo dia. A consistência ideal não é aquela, né? Porque a criança não vai estimular, não vai treinar os músculos da mastigação aqui, da bochechinha. E também, né, ela não tá vendo ali o alimento, é uma coisa meio sem graça. Numa emergência ela resolve, mas o ideal é que a criança consiga pegar, ver a cenourinha, a batatinha, o arrozinho, a carninha. A carninha pode ser moída, pode ser desfiada. Até para já conhecer os alimentos, né, doutora? Exatamente, para ela treinar o paladar, né, e ter contato com diversos tipos de alimento, a melhor coisa que tem é ser assim. Doutora, é verdade que neste período, antes dos 2 anos de idade, a gente não deve apresentar nenhum tipo de doce para a criança? Mesmo que seja a festa de aniversário dela de 1 aninho ou 2 aninhos, o ideal é não fazer isso, doutora? Não, antes de 2 anos, desculpa, a gente não fornece doce para criança. Nem não. Brigadeirinho, nada? Nada. Porque Por quê, doutora? Ela vai ter muito tempo, né, para com certeza. Doces, né? Imagina. Mas eu digo por quê no sentido de faz mal? A criança tende, quando a gente oferece doce, fritura, refrigerante, essas coisas muito cedo para a criança, a gente predispõe esse bebê, essa criança, a ter no futuro diabetes, pressão alta, triglicéridos elevado, colesterol elevado. Tudo que a gente faz nos primeiros 1000 dias, que é desde a gestação até os 2 anos da criança, isso a gente vai colher os frutos lá na frente. Quando for um adulto, inclusive, na adolescência, quando for adulto. Então a gente tem que fazer esse programming, que é essa programação metabólica da criança, desde cedo, de preferência desde a gestação. A gente, inclusive, fala, como pediatra, para a mãe, durante a gestação, consumir o maior tipo, a maior variedade e qualidade de alimentos, frutas, legumes e verduras, para começar a treinar o paladar da criança desde o início. Desde a gestação, desde a barriga mesmo, desde a 8ª semana que é formado o paladar da criança. Então, a partir daí, ela está recebendo líquido amniótico com diversos sabores. Tudo que a mãe está comendo vai indo para ela. E a mesma coisa vale até os 2 anos. Quanto mais você treinar o paladar da criança para uma alimentação saudável, equilibrada e diversificada, menos problema você vai ter lá no futuro, na adolescência, na idade adulta, menor chance de desenvolver doenças cardiovasculares e maior a chance de ser uma criança, um adolescente que come bem, come de tudo. Então, doutora, vê se meu raciocínio está lógico. A criança não sabe o que é doce até os 2 anos de idade. Se eu prolongar esse desconhecimento da criança, quanto mais eu prolongar, melhor vai fazer para ela? Sim, quanto mais prolongar, melhor vai ser, né? Aliás, para todo mundo, né? Quanto melhor. Isso no que diz respeito a todas as porcariazinhas que a gente ama, tipo bolachinha, salgadinho, essas coisas? Sim, mas olha, a partir de 1 ano, a gente pode colocar sal na comida. E o sal com moderação, né? A partir de 1 ano, a criança come a comida da família. O sal em moderação. Hoje em dia, a gente tem muitas opções de biscoitos, de chips. A gente tem batatinha que é assada, mandioquinha chips, batata doce chips. A gente tem, assim, bolo que é feito com farinhas alternativas, farinha de amêndoas, farinha integral, açúcar de coco. Diversas coisas. Dá para já ensinar coisas assim, né? Exatamente. A gente pode trocar o açúcar pela banana nas receitas, inclusive, e fica docinho. Então, é muita opção que a gente tem hoje em dia de alimentação saudável para fugir dos industrializados e das alimentações que não são saudáveis. Certo. Passou dos 6 anos, doutora, o que eu faço com as crianças? Passou dos 2 anos? Ou dos 6. Dos 6 anos? Então, aí já é uma idade que a criança começa a querer escolher o que ela vai comer, né? Pois é. Aquela idade da seletividade. E daí ela tá na escola, né? Tem umas crianças que levam umas coisas, né, mais calóricas, mais gordurosas, é difícil. Daí é um período que eu acho que é o mais difícil para controlar, né, Paula? Fica muito mais difícil, por isso que é muito importante a família já ter treinado esse paladar da criança, porque aí menos problema ela vai ter. E outra, a família tem que dar o exemplo. Se o pai e a mãe vão lá e comem hambúrguer e batata frita todo dia, com refrigerante, não vai querer que a criança come alface com pepino. A família é o exemplo. Fazer as refeições juntas, a mesma refeição, fazer aquele prato colorido para todo mundo, é o que vai beneficiar durante toda a infância. Esse negócio do faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, não dá, né, doutora? Exatamente. É 50% doutora, da mãe e 50% do pai, né? Qual é o maior veneno que eu dou para a criança sem saber?
Olha, o que eu mais acho que é rico em gordura trans e que criança come mesmo é bolacha recheada. A bolacha recheada faz mal mesmo? Eu achei que era meio só que falavam para assustar, sabe, Paula? Não achei que fizesse tanto mal assim. Todas elas? Todas elas, porque O que tem a gordura trans ali? No recheio? Muito mais no recheio, dependendo da marca, assim, tem até um pouco na outra parte, né? Mas na massa? Mas o recheio é muito concentrado. De preferência, isso, assim, não é que a criança nunca vai poder comer. Pode comer, em exceções. O que não dá é para ser aquela coisa deliberada, de levar no lanchinho da escola todo dia. Não, o que não dá é porque, Paula, até a gente que é adulto, se você começar a comer uma bolachinha e você gostar do sabor dela, você come o saco inteiro rapidinho. Exatamente. E a criança mais ainda. Mais ainda, não tem em casa que você não quer que a criança coma, né? Porque a criança não vai lá no mercado e compra, é o pai e a mãe que compram. Então a gente tem que ter cuidado na hora de fazer a escolha do supermercado. Inclusive, a criança deve ajudar, incentivar a criança a fazer as compras, a fazer a lista com os pais, para ter contato mesmo, né? Com frutas, legumes e verduras. E evitar mesmo. Acho que o principal é bolacha recheada, fritura e refrigerante. São os alimentos mais perigosos. Os veneninhos. Os veneninhos das crianças são esses. Eu posso substituir, por exemplo, a bolacha recheada por barrinha? Porque tem algumas barrinhas que são cobertas, né, Paula? Que enganam bem. Isso eu posso fazer? Ela é mais saudável do que a bolacha recheada. Ainda assim, a gente tem alternativas como as castanhas, damasco. Damasco, esse tipo de fruta seca, eles são uns docinhos, né? Ameixa. Eu já fiz em casa até barrinha de cereal caseira, batendo a gente pega castanha de caju, nozes, ameixa, uva passa, damasco. Olha que legal. Deve ficar gostoso. Ele fica gostoso, aí você coloca ele tudo numa forma e deixa lá na geladeira, depois você corta e depois deixa em temperatura ambiente, fica exatamente como um barrinho de cereal. Que é melhor porque não tem a glicose. Exatamente, melhor que não tem a glicose. A gordura natural, né, que tem nessas castanhas, nozes e tudo mais, ela mesma já dá a liga. Então, é muito mais saudável fazer em casa. Claro, em uma exceção, comprar barrinha industrializada, ok. O que a gente deve dar preferência é para tentar fazer as nossas coisas caseiras e saudáveis, né? Doutora, muito obrigada pelas suas informações de hoje. Sempre uma alegria ter você aqui com a gente, viu? Obrigada mesmo. Obrigada a você, a alegria é minha. É isso aí, estamos terminando mais um Doutor TV e quero deixar para você o convite para você se inscrever aqui no nosso canal. Já ative as notificações. Todos os dias nós temos conteúdos novos. Ficamos por aqui. Um beijo para você. Até a próxima.